Então, gente, da minha parte, eu disse isso ao Paulo quando eu estive na Abrazel, acho que os próprios representantes da Prefeitura e meus colegas vereadores sabem, a minha postura tem sido sempre a favor dos dados, da ciência, da medicina, não quero contrariar nenhuma orientação técnica, quero agradecer a presença da Prefeitura aqui, acho que nessa hora o Poder Legislativo, o Poder Executivo tem que caminhar juntos pelo que é melhor para a cidade. Não tem ninguém passando facilidade nesse momento, está todo mundo diante de dificuldades complexas. E eu acho, falei isso com o Paulo, que, e queria muito também, depois que os representantes do Executivo passassem isso para o desenvolvimento econômico e para a Belotur, lembrar que nós ganhamos um prêmio, né? Nós somos patrimônio mundial da gastronomia. Bares e restaurantes são um tesouro que a gente tem. Eu entendo esse momento difícil, e eu acho que o que eles precisam hoje, secretário, é de um diálogo para entender duas coisas. A primeira é, enquanto está fechado, o que pode ser feito? Ou seja, o que mais a Prefeitura pode fazer para ajudar um setor tão importante? E, claro, tentar entender, embora seja difícil, os critérios que nortearão uma possível retomada. Eu tive com o Paulo, ele me citou, por exemplo, ajudas que podem acontecer com o transporte de funcionários, ele me citou também uma política da Prefeitura sobre a cobrança de mesas e cadeiras na calçada, ele me citou também a própria questão do IPTU. Então, claro, ninguém melhor do que o próprio setor aqui para conversar com a Prefeitura e a gente tentar chegar num denominador comum que eu nunca achei que fossem dicotômicos, vida e economia, possam sair melhor dessa situação como um todo. Vou passar aqui a fala ao meu colega vereador Fernando Borja e em seguida meu colega vereador Jair de Gregório, depois Paulo, eu passo para você e a gente começa com a sua fala e dos demais. Muito obrigado a todos pela presença. O vereador Léo Burguês chegou, passo a ele a palavra agora. Depois eu falo, pode falar daí, pega com esse microfone, em seguida fala o Paulo. Bem, boa tarde a todos, na figura do vereador Gabriel, saudar todos os presentes aqui, na figura do Paulo Somussi, presidente nacional da Abrazel, saudar todos os membros da sociedade civil, na figura do secretário André, saudar todos os membros do Poder Executivo aqui presente. A cidade de Belo Horizonte está mais triste. Os bares, fonte de renda para muitos cidadãos, os bares que levam o nome de Belo Horizonte para o Brasil afora e para o mundo, os bares que revelou tantos músicos, né, como o Clube da Esquina, Skank, Jota, que tocaram nos bares da vida, nos bares de BH, eles hoje não estão podendo funcionar na sua plenitude. Eu participei do comitê de reabertura e, a meu pedido, o prefeito incluiu a Abrazel nesse comitê. A Abrazel, e aqui na figura especial do Paulo Somussi, foi fundamental, eu me recordo, nós falávamos praticamente todos os dias, por volta do dia 17, 18, 19 e 20 de março, quando foi recebido pelo presidente Bolsonaro e depois em reunião com o ministro Paulo Guedes. O presidente Paulo Somussi mostrou, primeiro, a importância desse setor para a economia brasileira e que, se não fosse tomado nenhum tipo de medida, que esse setor traria milhões de desempregados em poucos meses. Bem, foi atendido, em grande parte, né, pela medida provisória, depois aprovado no Congresso Nacional. Então, eu quero começar saudando o trabalho da Abrazel, em especial dos representantes da Abrazel Minas, que hoje os dois estão nos dois principais cargos da Abrazel Nacional, que é o Paulo Somussi, presidente da Abrazel, e o Nonaka, que é o presidente do conselho, dois mineiros que já foram presidentes também
da Brasel Minas. Vocês fizeram muito pelos bares e restaurantes do Brasil. E aqui todos nós devemos agradecer o que vocês conseguiram fazer nesse primeiro momento de pandemia. Bem, quando participei do comitê, nós tivemos um primeiro momento que chegou para nós da vigilância sanitária, que nós não poderíamos mais ter self-service na cidade de Belo Horizonte. A cidade que inventou a comida a quilo estava com o risco de não ter self-service. Eu e o presidente Ricardo debatemos bastante dentro do comitê, demos algumas sugestões e, a princípio, foi aceito a manutenção do self-service com algumas restrições. Depois eu fiz uma outra reunião em paralelo, só com donos de restaurantes de self-service, com o secretário Beato, para a criação de protocolos. Eu lembro que a Soraya do Verdim deu até uma ideia muito boa, em vez da pessoa, colocar uma pessoa servindo, como é, por exemplo, o Subway ou a Horta 31, colocar luvas, aquela luvinha, para eles poderem estar pegando, porque a luvinha é baratinha, na hora dele pegar o prato, vai servindo com a luva, uma coisa interessante. Bem, logo depois, nós tivemos a primeira onda de flexibilização, que não foi colocado o bar e restaurante. Foi repudiado por mim e pelo presidente Ricardo, inclusive está constando na ata da reunião do comitê, não ter incluído a flexibilização do bar e restaurante na primeira onda. Logo depois, tivemos outra reunião e também o bar e restaurante não foi colocado nem na segunda nem na terceira onda. Mais uma vez me posicionei contrário, constado também nas atas do comitê de flexibilização, pedi para que levasse esse nosso pedido para o comitê epidemiológico, para que fizesse uma avaliação, visto que aquilo era bem diferente do que acontecia em grande parte do mundo, praticamente na totalidade do mundo. A maioria deles, os bares e restaurantes estavam ali, pelo menos na segunda ou na terceira onda. E o comitê epidemiológico também foi contra. Eu não sou médico, a gente respeita, é bom que hoje nós temos o epidemiologista para poder nos aclarar mais do que isso. Depois, a Brasel Nacional entrou com uma ação contra a prefeitura, o que trouxe uma retirada da Brasel Minas desse comitê. Eu falei com os secretários que, na minha opinião, a prefeitura agiu errado naquele momento. Eu apoio o prefeito Calil, tem acertado enormemente, mais do que a grande maioria dos prefeitos do mundo, no enfrentamento da pandemia, mas especificamente nesse ponto, eu falei, estou falando aqui, que, na minha opinião, foi errado. Por quê? Eu vi donos de bar e restaurante querendo fazer cadeiraço na cidade, colocar cadeiras em volta da Avenida do Contorno. Donos de bar e restaurante colocar placas contra o prefeito, aqui perdeu tantos empregos, aqui fizemos isso. Dentre outras medidas para chamar a atenção e muitas delas para atacar o prefeito. A entidade que representa os bares e restaurantes tomou a decisão que, na minha opinião, ela não tinha outro caminho a tomar frente à situação que ela se encontrava com os seus representados. Os seus representados queriam, eu estou lá no grupo da Brasel, eu vejo as falas, respeito as falas. Por que eu respeito? Apesar de não concordar com muitas delas. Porque as pessoas estão desesperadas.
as pessoas estão arruinadas, as pessoas estão vendo o negócio dela, elas já encavaladas de dívidas, e sem nem a oportunidade de talvez ter um negócio ali na frente para conseguir saldar as dívidas para trás. Cerca de 30% já perderam seus negócios, estão só com suas dívidas, estão sem o seu prolabore e estão com dívidas também na área pessoal, do seu apartamento, da sua água, da sua luz, do aluguel, a prestação de um carro, de uma coisa ali. Por isso, eu entendo, enquanto homem, enquanto amigo, enquanto ser humano, muitas falas feitas pelos donos de bar e restaurante. Eu comentava isso com o Paulo, falando, Paulinho, a gente entende, até algumas direcionadas a mim, e toda a diretoria, e aqueles que me conhecem, sabem que eu faço o meu limite para defender o setor de bar e restaurante. Venho fazendo ao longo da minha vida, fiz aqui dentro da pandemia. Então, quando direciono essas falas em mim, eu falo, gente, eu entendo, apesar de não achar muitas vezes que são justas. Por quê? O cara está quebrado, o cara está falido, o negócio dele de 10, de 15, de 20 anos, ele não tem perspectiva, ele não sabe, e aí é um ponto que eu acho que é fundamental nessa reunião, Gabriel. Nós precisamos dar o mínimo de perspectiva para eles. Aliás, o que a Brasel pede, na minha opinião, é muito justo. O que ela pede? Deem uma data de reabertura. Ou, pelo menos, me digam que até tal mês, gente, até 1º de setembro nós não vamos abrir. Não estamos falando que vamos abrir em 1º de setembro. Mas até 1º de setembro nós não vamos abrir. Exemplo, até 1º de agosto nós não vamos abrir. Por quê? Nós estamos vendo no grupo as pessoas esperando a cada sexta-feira o prefeito falar que vai abrir ou que tem uma data para eles. Para quê? Para que eles possam se planejar. Porque se alguém às vezes falar assim, olha, até 1º de agosto, até 1º de setembro, a data que for, às vezes o cara vai falar assim, opa, vou entregar meu negócio hoje, porque eu não vou aguentar mais até lá. Pode ser que seja além do que aquilo, porque o cara está na expectativa, e eu acho que nenhum de nós imaginava de estarmos há 100 dias fechados, porque se eles soubessem disso lá atrás, que fosse 90 dias, se soubesse, se tivéssemos dado essa previsão, e aqui também quero defender que é muito difícil de ter dado essa previsão lá atrás, ninguém sabia o que estava acontecendo direito, mas o que eles pedem nos deem uma data com critérios. Olha, a data que eles pedem é isso. Se não puder isso, pelo menos que eles nos deem que até tal data não abre. Ou se der a data, que é o pedido, que na minha opinião é um pedido razoável, e não é falar que nós estamos mentindo, ou que a gente é mágico. Eu acho que com todos esses estudos, na cabeça dos nossos técnicos, eles imaginam como que a coisa irá progredir. Eles não podem afirmar, eu sei, mas na cabeça deles, pelos estudos de Europa, que está lá 30 dias, Estados Unidos à nossa frente, pelo estudo da Ásia, que está lá há 60 dias à nossa frente, pelo que vem acontecendo de certo no mundo, porque o prefeito tem tomado assertivamente a posição de o que tem dado certo no mundo, em cidades do tamanho de Belo Horizonte, nós iremos fazer aqui em Belo Horizonte. O que está dando errado, nós não iremos fazer. Nós temos já experiências lá fora. Então, o pedido que eu gostaria de fazer, vamos dar o mínimo de previsibilidade, sabendo, porque nós estamos lidando com pessoas
altamente competentes, tanto na questão sanitária, que o manuseio de alimentos é algo corriqueiro para os donos de bar e restaurante, em especial da cidade de Belo Horizonte, que tem uma vigilância sanitária duríssima. Isso é muito bom para todos nós. E pessoas que entendem que, caso os índices, os critérios, eles se avolumem, que eles subam, que o termômetro suba, eles entendem que aquela data, ela não será mais aquela. Então, esse é o pedido central, e eu venho defendendo isso nas reuniões, e eu acho um pedido muito justo, porque eles não falam assim, olha, abre dia 1º de setembro, dia 1º de agosto, de qualquer jeito, não. Se os índices continuarem de determinada maneira, no dia tal, iremos abrir. Essa é a minha introdução que eu gostaria de estar fazendo. Eu quero também dizer que já preparei também indicações ao prefeito, dizendo, vereador, que o IPTU, para aquelas atividades que foram fechadas por força do decreto, que ele possa ser compensado. E aí eu quero trazer uma fala do prefeito. O prefeito disse que ele, no momento adequado, porque nós estamos em período eleitoral, ele não pode nem fazer determinadas ações, que ele irá trazer socorro para as pequenas empresas. Isso foi a fala do prefeito. Ele falou isso comigo no dia 17 de março. Em várias reuniões que nós tivemos, ele vem afirmando isso para vários grupos. Eu também estou fazendo indicação que possamos, nós estamos vendo lá Madrid, Paris, Nova York, reservando ruas para que as mesas e cadeiras dos bares e restaurantes tomem os lugares dos carros em determinadas ruas. Aqui, desde o começo das nossas reuniões do comitê, eu venho pedindo que nós possamos ter, logo na abertura, a liberação de mesas e cadeiras da calçada de Belo Horizonte. E vamos segurar um pouco a regulação urbana aí, gente. Nós estamos falando de sobrevivência, calma aí, até o transeúnte, tem isso, tem aquilo. Calma, por 6 meses. Por 6 meses. Nós estamos falando de salvar vidas, salvar famílias, salvar empregos, salvar negócios, salvar imposto para a prefeitura, porque a prefeitura está perdendo R$1 bilhão de imposto. Eu pedi também a questão do vale transporte para esses setores que ficaram fechados por 30 dias. Nós estamos vendo um déficit das empresas de ônibus, e foi feita uma antecipação do prefeito de Vale Transporte. O que para a empresa também é mais ou menos a mesma coisa que fizeram com o IPTU. Você só adiou o IPTU, o outro ele antecipou, ele vai ter que pagar esse Vale Transporte uma hora. Seria uma coisa que traria uma compensação para as empresas de ônibus e faria com que os negócios começassem a rodar. 30 dias de Vale Transporte para as atividades que foram fechadas. E aqui eu quero fazer uma sugestão, 2 sugestões para a Brasel e para os nossos secretários. Eu conversei hoje cedo com o Nadim Donato, e ele vem fazendo um pedido, está até o Marcelo da CDL aí, eu não sei se ele concorda, ele talvez seja o mais adequado para estar falando sobre isso, de talvez, aqui é uma sugestão para a gente pensar, fechar a cidade sábado, domingo e segunda. Nem o comércio funciona. E abrimos as lojas de roupa, abrimos as pequenas shoppings populares que estão fechados, abrimos as galerias, abrirmos o resto da cidade com 3 dias de comércio totalmente fechado. Isso é uma questão de números que eu não tenho capacidade de dizer se isso é bom ou se isso é ruim. Fica essa sugestão para os nossos epidemiologistas.
Nós teríamos o nosso comércio todo funcionando, por 4 dias da semana, ele inteiro, 3 dias totalmente fechado, como se fosse o domingo. Aí os epidemiologistas vão falar, será que isso é melhor para a gente aumentar o nosso isolamento? Eu realmente não sei dizer, é uma sugestão, eu achei interessante. Por quê? Porque se nós abrirmos, Gabriel, não abrirmos os grandes shoppings, abrirmos esses pequenos e as lojas de rua, nós estamos abrindo só o pequeno empreendedor. A loja dele normal já não vai ninguém. Em dia normal, uma loja de bairro, vamos pegar aqui da Zona Sul, Sion, Belvedere, Chieta, entram 4, 5, 6 pessoas por dia, em tempos normais. Então essa é uma sugestão. E outra, quem sabe a gente não pode flexibilizar os bares e restaurantes? Eu sei que não é o ideal, mas talvez que a gente possa estar servindo o almoço neles. As pessoas estão na rua, estão precisando, eu toda hora passo situações dificílimas, porque eu estou o dia todo na rua morrendo de fome. Eu estou acostumado a comer na rua o tempo todo. Tem dia que eu passo horas, porque eu não aguento ficar comendo sanduíche. Eu passo mal. Comer McDonald's, desculpa aí, comer sanduíches, não vou falar o nome, mas eu passo mal, eu como, porque tem hora que eu como. Eu fico o dia todo ruim, entendeu? Então, talvez, eu não sei, eu gostaria que o Paulinho também desse uma sugestão, talvez de um primeiro passo que pudéssemos andar, né, Gabriel? Talvez essa abertura. Então, essa é minhas palavras iniciais. Eu quero abraçar aqui todo dono de bar e restaurante, porque quando vocês já estavam abertos, vocês já eram heróis. Porque ser dono de bar e restaurante, manter ele funcionando com esse tanto de encargo, de lei trabalhista, de tudo, é herói. E hoje, aqueles que continuam abertos são super-heróis. Boa. Muito obrigado, vereador Léo Borges. Eu vou passar a palavra agora ao Paulo, presidente da Brasel, e em seguida ao Marcelo, presidente da CDL. Paulo, por favor. Boa tarde, vereador Gabriel Azevedo. Obrigado aí pelo convite, especialmente por abrir espaço na comissão com essa audiência pública tão importante para nós. Queria cumprimentar com muito carinho meu amigo, o líder do governo, Léo Borges, que de fato conhece muito o nosso setor, trabalha, vive uma situação que eu tenho certeza ser das mais difíceis da vida política dele, de ter que intermediar nessa situação tão difícil, sendo um interlocutor de sempre do setor de bares e restaurantes e líder do governo. Queria deixar um abraço ao vereador Fernando Borges, que já falou, esteve aqui conosco, ao vereador Jair Gregório, que está aí, e ao vereador Juliano Lopes, que pelo menos foi dito que estaria aqui. Também cumprimentar o secretário Jean Duarte, secretário adjunto de Planejamento, e a Zilmara, da Vigilância da Sanitária. Bom, vereadores, amigos, vocês obviamente conhecem bem a situação do nosso setor. Ela tem sido publicamente alardeada por nós, a mídia frequentemente mostra os números, são dramáticos, mais de 1/3 da força de trabalho, 1 em cada 4 não reabrirão. A cada dia a imprensa notifica um ponto importante da cidade que deixou de funcionar. Então, o drama de quem trabalha e não tem a renda, tudo isso eu vou pular, porque ele é uma coisa já bastante debatida. Olha, o que nós precisamos entrar, vereadores, especialmente Léo, Gabriel, é importante entender o que a Prefeitura sistematicamente aponta dizer, e diz, o prefeito diz que trabalha com critérios técnicos e que busca os bons exemplos mundiais. Isso é muito difícil de compreender para nós. Por quê? Primeiro,
Queria destacar o acerto do prefeito e da prefeitura de fechar Belo Horizonte na data certa. Aplaudimos isso, acho que foi um acerto que não se repetiu em alguns lugares, né? Por exemplo, São Paulo atrasou uma semana e pagou um preço alto. Na verdade, São Paulo deveria ter começado uma semana antes de Belo Horizonte, porque era o epicentro do vírus no Brasil, a exemplo do que foi Milão na Europa, né? Então, a gente acha que São Paulo deveria ter tido fechado antes, com mais rigor, e Belo Horizonte a gente acha que fechou na época certa. Estivemos participando com muita disposição do diálogo com a prefeitura, enquanto ele se mostrou possível, enquanto a prefeitura nos aceitou no torno da mesa. Queremos registrar publicamente que a nossa visão, quando a gente recorre a um poder paralelo, a um poder democrático, seja a Justiça, seja a Câmara dos Vereadores, como estamos recorrendo hoje, ao pedimos, né, o Gabriel Azevedo, o vereador, que abrisse a possibilidade de discutirmos com esse poder, nós estranhamos profundamente a nota da Prefeitura que diz que a gente, por recorrer a um poder democrático estabelecido, a gente seria retirado de uma mesa que foi dita de negociação. A Brasel nunca enxergou estar numa mesa de negociação com a Prefeitura. A Brasel, os seus bares e restaurantes, sempre enxergou que aquele ambiente era um ambiente para se buscar a melhor solução para a sociedade brasileira. Não se trata de negociar dinheiro por vida, como muitas vezes alguns porta-vozes da Prefeitura colocam, e o prefeito, por mais de uma vez, infelizmente, também já colocou. Não tratamos disso, nós não consideramos que nós estamos negociando. Nós consideramos que nós estamos juntos buscando a melhor solução para Belo Horizonte. E aí, quando você participa de 3, 4 reuniões e nenhum critério técnico razoável é apresentado para a reabertura, porque se a gente aplaude a Prefeitura e a sua comissão na decisão de fechar nos primeiros momentos, a gente começa depois a divergir porque não consegue encontrar os critérios técnicos ditos tão importantes pelo prefeito. E aí eu vou dar um exemplo só para dizer uma coisa. Belo Horizonte é a cidade no mundo que mantém 100 dias, amanhã nós completaremos, vereador Léo Borghese, querido amigo, 100 dias com os bares e restaurantes de Belo Horizonte fechados. 100 dias. Nenhuma outra cidade do mundo tem uma situação como essa. A única que pareia conosco e já anunciou a abertura de bares e restaurantes é Nova York. Só que Nova York tem indicadores muito piores. Nova York atrasou em fechar, seu prefeito não reconheceu a importância do isolamento no primeiro momento. Então, se tirarmos de Nova York, que teve uma situação grave que atrasou o seu começo, Belo Horizonte está isolada no mundo com 100 dias com bares e restaurantes fechados. Nenhuma outra cidade do mundo viveu situação semelhante. Então, quando o prefeito diz, nas palavras do vereador Léo Borghese, que ele busca experiências de fora, cidades comparáveis, nós também buscamos. Nós também buscamos. E não há paralelo para a decisão do prefeito de manter bares e restaurantes fechados. O que nos parece é que as decisões boas tomadas na saúde, na preparação, que foram aplaudidas pela sociedade e muito especialmente pela Brasel, pelos bares e restaurantes que sempre, como o Léo sabe disso e quem participa do governo sabe, sempre estiveram presentes nesse diálogo, elas passam a imagem contrária. Hoje o que nos parece é que o prefeito e seu grupo não sabem o que fazer para fazer uma retomada correta, justa e apropriada. Nós vamos vendo bares, restaurantes ficando para trás, numa coisa que nunca foi feita em nenhum outro lugar do mundo, nas cidades que o prefeito diz comparáveis. Não existe esse paralelo. Milão fechou um fechamento muito duro, umas crises muito duras, ficou fechado por 50 e poucos dias, 56 dias. Madrid atrasou um pouco, 69.
todos já reabriram. Londres, uma situação mais dura, também no primeiro momento optou por não fazer o isolamento. Ainda assim, já anunciou a abertura de bares e restaurantes, já tem menos dias fechados que Belo Horizonte e já tem data para reabrir. Então, quando o prefeito diz que está buscando essas informações, sinceramente, ele deveria tornar públicos quais são as referências dele. Não faz o menor sentido. Outra coisa, já foi muito debatido, todo mundo sabe, é completamente incompreensível para qualquer cidadão por que abre o shopping popular. Quem passeia, e os vereadores aí sabem, vereador Jair certamente sabe, ele está com muita dúvida, eu entendo, mas se ele estiver rodando a periferia de Belo Horizonte, se ele estiver rodando as regiões mais pobres, como eu sei que o Gabriel roda, como eu sei que o Léo roda, ele será testemunha de que o comércio está aberto nesses lugares, que os bares e restaurantes estão abertos nesses lugares, que a fiscalização está ausente desses lugares. Então, passa, às vezes, a impressão que houve uma escolha de se atingir a imunidade de rebanho, e a imunidade de rebanho foi um grande erro do grupo técnico, do grupo dos médicos, da comissão e da prefeitura como um todo. Se tivéssemos, no primeiro momento, tratado o assunto como tratou Angela Merkel, dizendo que teremos que ter de 50% a 70% da população imunizada, se a fala do senhor Estevão Urbano, na TV Alterosa, falando que nós vamos precisar de atingir a imunidade de rebanho, fosse dita no início, se a gente tivesse investido em educação, em conscientização, eu não acredito em lei, em bravata e ameaças. Eu acho que o cidadão que é ameaçado, que é o cidadão que é imposto leis desse tipo que a gente tem visto o prefeito defender, ele acaba praticando isso onde há a vista do policial. Na periferia não acontece, porque a gente tem que acreditar que o cidadão pode ser instruído e educado, que é possível, sim, retomar bares, restaurantes e o comércio, com as pessoas entendendo a importância de usar a máscara quando estiver com pessoas desconhecidas, do afastamento de 1 metro, de higienizar as mesas. A campanha publicitária que o senhor prefeito coloca fala: ninguém mais do que o prefeito ou a prefeitura gostaria de ter o comércio aberto. Eu preferia 1000 vezes que a campanha tivesse investindo em instruir o nosso cidadão, instruir sobre as boas práticas de afastamento, e não fazendo essa vista grossa por uma periferia que anda como quer, contamina numa velocidade que hoje parece ser, de novo, o prejuízo que vai ser adicionado ao nosso setor. Ao abrir, com os critérios que abriram o comércio, o prefeito fez uma escolha cruel, sob o ponto de vista socioeconômico, com o nosso setor. Um custo que deveria ser de toda a sociedade está sendo pago de maneira desproporcional pelo setor de bares e restaurantes, pelo setor de entretenimento. Alguns casos sabemos ser impossíveis ser muito diferentes. Por exemplo, sabemos que uma boate vai precisar de mais tempo, sabemos que uma casa de show apertada vai precisar de mais tempo, mas não faz sentido e não há paralelo no mundo sacrificar o setor de bares e restaurantes, o maior empregador deste país, para pagar uma conta maior, e essa conta me parece a conta da escolha política e não da escolha técnica. Léo, Gabriel, Jair, Borja, diga-me uma coisa: quem pensa o nosso prefeito? Ele declarou em televisão, em coletiva, se nossos coletivos do prefeito poderiam ser, na minha opinião, menos ameaça, mais diálogo, deveria ter uma palavra de solidariedade com o setor. Nós não recebemos uma única palavra de solidariedade, nenhuma lágrima rolou pelas mortes das empresas, pelas mortes dos empregos. Não pode. Isso é indigno para a gente. E nós não concordamos com isso, não concordamos com pagar essa conta e sequer que o nosso sofrimento seja percebido ou reconhecido. Chega de ameaça, isso nos incomoda. Mas, indo para o lado mais técnico, o prefeito diz que tem 92% das pessoas que trabalham na rua. Ele já liberou 92%. Admitamos que seja verdade. Temos dúvidas sobre esse número, mas admitamos que seja verdade. Aonde que essa pessoa está comendo? Se as pessoas estão saindo de casa para trabalhar
92%. O setor de bares e restaurantes representa em torno de 8%, ou seja, quem não está trabalhando é o setor. Aonde que essas pessoas estão comendo? 3 opções. Uma, estão pegando ônibus para voltar para comer em casa. E a UFMG, em estudo, afirma, senhores técnicos, que o ônibus, o transporte público, é o pior lugar para se contaminar. Então, se essas pessoas estão pegando ônibus, o prefeito está expondo ela a riscos adicionais, porque não tem bares e restaurantes abertos. Se essas pessoas estão comendo na rua, no informal, ou buscando alguma alternativa desse tipo, de novo, estamos colocando essas pessoas sob o risco de contaminar e sob o risco da contaminação da comida, porque a comida não transmite o vírus quando ela observa, e a senhora Gilmara sabe disso, os bons preceitos da segurança dos alimentos. Mas quando a gente manda 92% da população comer no mercado informal, a gente está colocando, além do risco do vírus, do coronavírus, risco da bactéria e dos demais riscos e todos os mais que a gente sabe que estão associados ao maltrato dos cuidados com os alimentos. E a terceira opção seria que eles estivessem comendo de marmita dentro das suas lojas. Lojas que não têm espaço, às vezes, nem para expor os seus produtos. Ou seja, estariam se aglomerando para comer. Então, por que bares e restaurantes foram retomados suas atividades praticamente junto com outras tantas no mundo afora? Quando da retomada? Porque as pessoas precisam comer, porque as pessoas precisam trabalhar, porque as pessoas não podem morrer de fome, porque não é justo você escolher uma parcela da sociedade para pagar essa conta por mais tempo. E, Léo, me desculpe, o prefeito fala que vai ajudar o setor. Se ele não pode ajudar agora, o que o impede de declarar como ele vai ajudar depois? Ah, não fui eleito. Não, mas peraí, o senhor não precisa esperar o janeiro para ajudar, não. Diga como vai ajudar, mostre sensibilidade com o nosso sofrimento, diga como é inadmissível que a gente continue sendo tratado da forma como estamos sendo. Eu fico muito triste quando eu ouço o prefeito querer associar o empresariar à questão de trocar vidas por emprego, por dinheiro. Acho que o prefeito, claro, que foi a primeira campanha dele, uma eleição surpreendente, que todos, inclusive, aplaudiram, ele precisa conhecer melhor como é que funciona a vida. Não é a vida dele e a minha que estão dentro de casa, comendo, bebendo, uísque, vinho, com todo o conforto que eu faço e ele também faz o isolamento. Nós estamos falando de pessoas que estão sem dinheiro para levar comida para os seus filhos. Nós estamos falando de pessoas que estão perdendo todo o patrimônio de uma vida. Nós estamos falando, não é só do desempregado, que muito claramente a sociedade conhece o que significa. Nós estamos falando de uma pessoa, Léo, Jair, Gabriel, secretário Jean Duarte. Nós estamos falando de pessoas que vão ser desempresárias. E eu sei, e o Léo sabe, e todos que empreenderam em bar e restaurante, que viveram as agruras da vida do empreender no Brasil, sabem o que é ser desempresário. Você vira desempresário, você vira devendo a prefeitura, você vira devendo aos seus fornecedores, você termina devendo os seus funcionários, que vão te perseguir na Justiça do Trabalho por 10, 15, 20 anos, você fica devendo aos seus amigos, você fica devendo à sua sogra, porque este é o esforço do empresário sério para sobreviver. Esse é o esforço do empresário que tem compromisso com seus empregados. Esse é o esforço do pequeno empresário que quebra e fica 20 anos com o nome marcado. Meu amigo, que aproveito para saudar, Marcelo Souza Lima, do CDL, que dirige o SPC, sabe as máculas que quebrar geram para quem empreende. Nunca mais se tomará crédito num banco, porque os bancos não recuperam o nosso status de crédito, mesmo que o registro soma daqui a 5. Então, desempresário é muito, muito mais grave que desempregado. Mas é claro, poxa,
Todo mundo, alguém acha que empresário do nosso setor é rico? A gente vê, frequenta Favorita, Alma Chefe que foi embora, Mercado da Boca que foi embora, mas a gente não sabe, pelo menos parece não saber, que 80% do setor de bares e restaurantes fatura menos de R$20 mil por mês. Menos de R$20 mil por mês. Pessoal, vamos abrir os olhos. Vamos abrir rapidamente ao diálogo. Vamos rapidamente buscar as soluções. Vamos sim, Léo, dizer ao prefeito para buscar as boas referências. As boas referências, elas existem e estão espalhadas por todo mundo, inclusive no Brasil. Eu gravei um vídeo agora, se todo mundo deve ter visto, tem feito falas duras em cima do prefeito, porque a gente não consegue voltar para a sala. Toda semana ele anuncia que nós vamos ser chamados, e a semana passa, e a próxima audiência, a próxima coletiva de imprensa vem. Ele ficou de mal da gente, não tem problema, chame outros representantes. Pode chamar o sindicato, pode chamar. O que nós não precisamos, a Brasil não precisa ser reconhecida como representante, porque ela de fato é. A gente precisa da solução. Se a solução na mesa, se não agrada o prefeito que na mesa esteja quem aciona a justiça no poder paralelo, democrático, isso não é problema, mas que o prefeito chame alguém para conversar, que o prefeito apresente as soluções, que o prefeito pelo menos mostre que tem um pingo de sofrimento dele associado ao nosso sofrimento. Porque a ameaça, sinceramente, vai ser respondida sempre para o Brasil com delicadeza. Vai ser sempre respondido pela Brasil com argumentos. Vai ser sempre respondido com a Brasil dizendo que a gente acredita na educação, na instrução, na solidariedade. A gente não acredita e nem se submete à ameaça. Ele já disse em algum momento que quem tem medo de ameaça é frouxo. Acho que não é palavra muito boa para prefeito, mas tudo bem. Mas aqui nós também não temos medo de ameaça. O que nós sabemos é que nós temos um sofrimento que está me tirando sono, esse sim está me tirando sono, de encontrar cada um dos que empreende, cada um dos milhares de empregos, cada um dos nossos pequenos fornecedores. E o vereador Lacerda, vereador Gabriel, vereador Léo, vereador Jair, outro dia eu não consegui dormir, sabe por quê, secretário Jean? Um dos nossos colegas que trabalha no setor recebeu a visita que ele sempre recebia de um mendigo, daqueles que carrega lixo. E esse cara chegou deprimido, nunca pediu um centavo, e ele chegou para esse amigo meu que estava limpando a casa lá, para preparar para o seu delivery, que por sinal atende uma parcela pequena da sociedade, com apenas 15% de faturamento. Ele chegou e falou assim: estou deprimido, você sumiu? Não, estou sumido, estou deprimido, minha família, estou sem dinheiro para pôr a família em casa. E esse cara não pediu um centavo para ele. Mas sabe o que ele disse? Eu não tenho mais renda, porque eu vivia de coletar latinhas de alumínio nos bares e restaurantes dessa cidade. Minha família está passando fome. E assim como eles, a gente tem a questão do músico, a gente tem a questão de quem vive do artesanato, a gente tem a questão do bombeiro que trabalha para a gente. A cadeia produtiva do nosso setor, embora ignorado, é uma das mais ricas e geradoras de riqueza desse país. São 52 atividades econômicas que giram em torno do nosso. Então, é desrespeitoso, é cruel, é injusto não dar um tratamento a esse setor. É indigno ver ameaças ao invés de ouvir uma solidariedade. É absurdo, Léo, me desculpe, falar que vai nos ajudar e não dizer como e nem quando. Esconder atrás de uma eleição para não apresentar uma solução para um setor que está pagando por decisão dele e de seus colegas uma conta maior do que 92% da população. Porque se tem 92% que ele escolheu para trabalhar, por favor, arrume um jeito de cuidar dos 8% que ele escolheu para quebrar. Então,
Eu não consigo imaginar que o prefeito, eu fico feliz, o secretário Jean está aqui, porque correu-se o risco de não ter nenhum secretário aqui, porque quando a gente recorre ao poder paralelo, seja o judiciário, seja a Câmara, parece que incomoda. Mas é isso que representa a democracia. A democracia é essa possibilidade dela de equilibrar os poderes, de recorrer ao judiciário quando a gente entende que deve, de recorrer ao legislativo. E, por fim, eu queria fazer uma crítica aos senhores vereadores. Desculpe-me a franqueza, não quero ficar nas críticas só do prefeito. Pode criticar sempre, Paulo. Nós estamos aqui para ser criticados também. Muito obrigado. Eu entendo que o silêncio de vocês, em geral, não diria de todos, quero destacar especialmente aqui o vereador Borja, que não conheço, quero destacar a sua participação, Gabriel, que veio aqui a nós buscar esse negócio, quero destacar o Léo, mas parece que todos os demais não estão enxergando a crueldade, o sofrimento que o nosso setor está submetido. Eu entendo as dificuldades de tratar um tema tão polêmico. Eu entendo como é duro lidar com a decisão da vida. Eu entendo que temos uma eleição e que tema polêmico às vezes leva a perda de voto. Mas eu não acredito que nenhum dos senhores que nessa Câmara chegou não tenha chegado com um objetivo maior do que se reeleger. Eu imagino que todos aí devam ter, no fundo e na essência do seu compromisso público, a defesa de cada cidadão. E no caso do nosso setor, nós estamos falando de quase 10% dos cidadãos brasileiros de Belo Horizonte. Nós estamos falando de quem serve diurna e noturnamente a cada um de vocês com o seu trabalho, com o seu sofrimento e, no caso de quem empreende, com o seu capital e com tudo que tem. Muito obrigado. Paulo, você quer falar alguma coisa rapidinho, que você me cutucou aqui? Queria, sim, primeiro pedir desculpas aí ao ter generalizado e citado tão poucos. Eu acho que realmente... São válidas. São válidas. É? Eu diria que são válidas. E faço questão de dizer, como presidente aqui da comissão, meu querido Paulo, pelo menos 5 vereadores aqui da comissão estão muito focados nisso, e faço coro ao vereador Jair de Gregório. Eu realmente desconheço algum vereador. Se você acompanhar a sessão plenária aqui, eu já disse até que é impressionante como a base do prefeito, com todo respeito ao líder do governo, não está em sintonia com o prefeito nesse momento. Então, há muitos discursos, inclusive, nessa direção. Bacana. O que eu quis dizer, eu citei alguns exemplos positivos e quando a gente cita, a gente acaba esquecendo e não conhecendo. De fato, Juliana, a gente te acompanha, vejo lá seus movimentos, alguma vez citando o turismo e tudo, mas eu não sabia que você empreendia no setor e até gostaria, se você pudesse gravar um vídeo para nós aqui, inclusive todos que quiserem manifestar solidariedade ao setor, a Brasel quer publicar, quer dar repercussão. O Dui, lá do Barreto, destacou aqui, Juliano, a importância do seu trabalho para nós, que sempre nos está apoiando. Então, vai aqui meu pedido de desculpas. Eu continuo dizendo um pouco do que eu queria dizer, que eu acho que falta manifestações mais claras de solidariedade ao setor que está pagando uma conta mais longa. Mas, doutor Bernardo, eu queria colocar uma pergunta para o senhor. O senhor falou que acha que nesse momento talvez não seja a hora de reabrir. O que a gente tem muita dificuldade de entender na comunicação da Prefeitura? Há poucos dias atrás, nós temos gravado, o secretário Jackson fala o seguinte: eu dobro o número de leitos da noite para o dia, o aumento não sei o que da noite para o dia, e os percentuais que a gente tem apresentado quando os leitos são ocupados são sempre em torno da base instalada. Por que não se considera essa capacidade que ele diz ter, que o prefeito diz ter, de abrir leitos? Por que a gente ignora a existência do hospital de campanha de Belo Horizonte? Isso para nós indigna, porque quando você compara as taxas por 100 mil de mortos em Belo Horizonte, elas são das mais baixas do Brasil. Quando você olha estados, cidades como Florianópolis, Curitiba, Florianópolis ficou fechado 35 dias, reabriu, deu uma retrocedida ontem,
mas Belo Horizonte tem 30% a mais de mortes por 100 mil do que lá. Você olha Curitiba, que nunca fechou os estabelecimentos, tem 30% a mais do que Belo Horizonte. Ou seja, vão oscilando por aí, mas são cidades, como o senhor sabe, que estão buscando a imunidade de rebanho com responsabilidade. Aqui a gente percebe uma prefeitura que escolhe os números para divulgar. Ora, nosso sistema de saúde está 80%, mas por que a gente não considera a fala do próprio secretário de saúde falando que ele pode, da noite para o dia, chegar a não sei quantos mil leitos? Está tudo gravado. Isso, para nós, parece cruel, venda de medo. Então, o senhor me desculpe eu discordar, eu acho que, pelo que eu conheço dos números e das falas e da experiência em outras cidades, há condições, sim, de continuar uma reabertura consciente. Nós não queremos fazer nada absurdo. E mais ainda, se houver necessidade de fazer ajustes, como o Léo citou, olha, vamos ficar abertos os dias de semana e fechamos o final de semana, como, por exemplo, foi a atitude tomada agora para o Florianópolis, eu não estou querendo discutir se é bom ou se é ruim, mas pelo menos é uma tentativa. Isso faz sentido. Manter o setor fechado por 100 dias significa quebrar todo mundo. Em Curitiba não foi assim, em São Paulo, se Deus quiser, vai anunciar a abertura semana que vem. Então, assim, mesmo onde errou-se muito, os bares e restaurantes não estão sofrendo tanto. Agora, em Belo Horizonte, que gaba-se de ter feito uma gestão maravilhosa da saúde, por que a gente não pode abrir? Onde está a maravilha dessa gestão que não é capaz de abrir as portas do comércio? Porque se a solução dessa gestão sempre for manter fechados bares e restaurantes, como diz o Léo, avisa logo que nós vamos ter que ir para outro lugar. Nós já estamos tendo que ir para Nova Lima almoçar, comer. E aí do lado. Nós temos que dar transparência para a sociedade. Se não houver transparência, se não houver solidariedade, falar em critério técnico fica muito difícil. Fica parecendo o que o senhor disse aí. Escolheu-se uma parte da cidade e deputado e vereador Jair deve saber que na região dele, lá que ele falou que trabalha na periferia, deve estar tudo aberto, porque assim está acontecendo na periferia, comércio, bares, restaurantes. Então, essa escolha, ela é socialmente cruel, economicamente injusta, especialmente para o nosso setor. E, por fim, agradecer à Câmara dos Vereadores, especialmente ao procurador. Nós fizemos um pedido ao Gabriel ontem, vereador Gabriel, que acelerasse o posicionamento da Câmara dos Vereadores na demanda que nós temos na Justiça contra a Prefeitura. E soube agora, Gabriel, que, de fato, responderam em tempo recorde, tinha apenas 3 dias, a Prefeitura perdeu tempo, perdeu prazo para responder o nosso processo. Nem responder na Justiça dentro do prazo não conseguiu. Então, eu queria cumprimentar a Câmara dos Vereadores, agradecer especialmente a você, vereador Gabriel, e ao procurador Marcos, pela celeridade, porque essa celeridade ela demonstra respeito e solidariedade com aqueles que estão sofrendo tanto. Nós, de fato, queremos que o juiz peça à Prefeitura para externar os seus critérios, porque na peça de defesa da Prefeitura, se algum vereador tiver interesse em conhecê-lo, o critério foi jogar, a palavra lá não foi jogar, mas a jogar foi usado na televisão pelo senhor Estevam Urbano, determinado conjunto de pobres para garantir renda para eles. Pobre tem também bar, restaurante em tudo quanto é lugar. Inclusive, nós somos hoje talvez mais pobres que os nossos empregados, porque estão completamente endividados. Pois não? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Ah, sim. Então, gente, meu nome é Vilmara, eu estou aqui, né, na Vigilância Sanitária. O Jean, né, primeiro eu quero cumprimentar a todos os vereadores, representantes, né, do CDL, da Brasel. Não vou citar nomes, porque com certeza não vou lembrar todos, então, né, vou esquecer alguém, né, então peço desculpas, tá? E o Jean, né, ele já deu, né, um cenário, né, de hoje, né, já nivelou a informação do cenário atual, tá? Eu ouvi, né, tudo que foi dito, anotei algumas coisas, a preocupação de muitas falas é a preocupação nossa também, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária. Anotei desde a preocupação dos prostíbulos, né, que, por coincidência, a gente estava anteontem, numa reunião, discutindo isso, essa preocupação nossa, né, esse local de risco, até... Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Ah, sim.
até, né, a proposta do projeto aí, né, que foi colocada, eu não sei por que, me desculpe, do projeto piloto, tá? Então, assim, acho que a gente, né, vai levar, né, essas preocupações e tal. Gente, eu sempre falo, né, igual o Jean colocou, a gente tem discutido, sim, com outros setores, né, discutimos com o setor de eventos, discutimos, né, com de esportes, então a gente tem conversado com outros setores em relação, né, aos protocolos, tá? E, assim, eu acho que é um momento muito difícil, né, é um momento atípico, ímpar, um cenário desconhecido, né, para todos nós, então nós estamos aprendendo juntos. Muitas vezes, né, nós vamos ir e voltar, muitas vezes, né, é um aprendizado. A gente, às vezes, faz um protocolo, tem que mudar protocolo, né, a própria situação, as evidências, né, vai levando a gente, né, a ter novas discussões e para a gente avançar. Mas eu acredito que a gente até já avançou bem, tá? Eu sou técnica, né, da vigilância sanitária, embora muitos não concordem, tá? Mas eu tenho que falar em dados epidemiológicos, né? Eu tenho que falar, nós temos que pensar, né, nas questões de dados epidemiológicos, de evidências, para a gente reabrir, né, com responsabilidade, né? Acho que tem que ser decisões acertadas. Eu acho que se a gente abrir num momento inadequado, é o que Jean colocou, a gente corre o risco, né, de voltar e de estar fechando tudo, e talvez isso agrave mais a situação ainda, tá? Então, assim, eu acompanho, né, a gente tem aqui 2 reuniões semanais, né, com o comitê, a gente tem um comitê aqui na secretaria, então a gente que está vendo os boletins, que está, né, vendo os óbitos, a situação, então, assim, é uma situação realmente, né, preocupante e que se a gente não tomar decisões acertadas, né, a gente corre o risco, né, de piorar. Eu entendo, né, me solidarizo, né, com os setores, né, eu acho que, igual o Jean também colocou, né, nossa, gente, deve estar muito difícil para todo mundo, né, a gente entende, mas, assim, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio também, sabe, como disse, acho que é o doutor Bernardo, né, que é também da saúde, então a gente tem que ter muita calma, muita cautela, muita sabedoria, né, para a gente poder pensar, né, em estar retomando essas ações, tá? E quero dizer para vocês, né, que a vigilância sanitária, a gente está aqui, né, nós estamos aqui, né, para contribuir, para somar, né, nesse momento, aqueles estabelecimentos que foram abertos, a vigilância vem monitorando ao longo, né, desses meses, né, de perto. A gente preparou aqui um roteiro específico para cada atividade que abre, né, e a gente está fazendo aqui um levantamento, nós temos levantamento de dados, no que está ocorrendo mais, quais irregularidades, né, que estão se repetindo, que estão, né, sendo mais acometidas naqueles setores que já foram abertos, né, e dizer para vocês, né, que nós estamos aqui, né, à disposição, né, para estudar juntos protocolos, para, né, achar caminhos, né, para a gente poder retomar aí essas atividades. Então, assim, o comitê, né, de reabertura, né, a gente até já prepara antes também, igual o Jean colocou, a gente vai preparando que a hora que abrir, né, para a gente não postergar mais, para a gente, né, não tá mais fácil para a gente, né, estar acompanhando, né, e estar possibilitando então essa abertura. E uma coisa também que eu coloco importante, eu acho que né, na abertura com segurança, né, a gente não corre o risco, né, de estar né, dando 2 passos para trás, né? Então acho que é preferível a gente dar um passo bem dado, né, com bastante segurança, do que a gente depois ter, né, que retornar, tá? E a questão, né, a questão técnica, a gente está aqui, eu acho que não, né, não tem, não é o momento, né, não é o fórum para mim estar colocando, mas a gente está aqui à disposição, tá? Me coloco à disposição com toda a minha equipe, né, que a gente está aqui para somar e para ajudar, né, que todos nós queremos sair logo dessa situação. Gabriel, eu acho que um questionamento importante que a Câmara deveria fazer à Prefeitura, ligado à saúde pública, que eu esperava até que a Silmara tivesse manifestado, é como é que está se vigiando aonde as pessoas estão comendo.
os 92% que se diz de trabalhadores, de cidadãos que estão livres para circular e trabalhar, como que eles estão comendo em segurança? Como que a vigilância sanitária, que é tão rigorosa, como o Léo sempre destaca, está garantindo que essa coisa está acontecendo direito? Porque isso para nós é surreal. Vai ser muito precioso para nós conhecer o argumento técnico que sustenta essa decisão, porque não foi tomada decisão similar em nenhum lugar do mundo. Em todos os lugares do mundo, as pessoas têm bares e restaurantes para comer quando o comércio é reaberto. Então, nós precisamos explicar por que este tipo de cuidado, que foi tão precioso, tão valorizado, tão destacado, inclusive pelo líder do governo, como um dos valores da nossa capital, possa não estar nos relatórios, possa não fazer parte da transparência, porque para nós não há a menor possibilidade do comércio continuar aberto, garantir a segurança do trabalhador no que diz respeito à sua alimentação, com bares e restaurantes fechados. Eu acho que as regras podem ser, devem vir, a Brasel quer colaborar com elas, mas a gente precisa, viu, doutor, eu esqueci o nome, doutor Bernardo, o senhor precisa nos ajudar a questionar por que os leitos não são abertos, por que o hospital de campanha não entra nos números, porque senão a gente fica doido. A gente vê ontem a TV Globo falando que o hospital de campanha só não funciona porque não contratou a equipe. Aí o secretário Jackson fala que não pode contar com os leitos porque não tem equipe. Cara, isso está sendo desesperador lidar com tantas inconsistências, e a Câmara dos Vereadores, nesse sentido, eu acho que vocês têm que ser rigorosos em cobrar a consistência dessas informações, porque não é possível, vocês não têm ideia do nível de estresse que nós estamos vivendo. Vocês não têm ideia do nível de indignação que nós estamos convivendo em função de não entender e não encontrar paralelo, até porque essa conversa de que é técnico está muito difícil de engolir. Está muito difícil. Paulo, porque os números não são consistentes. Você pode incluir esse questionamento na lista que você vai me passar, mas a senhora pode não responder de imediato agora também. Como eu disse na minha fala, tá? A gente está monitorando aqueles estabelecimentos que estão abertos. Em relação aos deliveries, né? Na área... Você não está me ouvindo, André? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? É a colega aqui que disse que não está me ouvindo, mas está. Tá. Então, assim, na área de restaurante, nós estamos fiscalizando os deliveries, tá? Então, todos estão sendo acompanhados. Como eu disse, todos os estabelecimentos que foram reabertos estão sendo monitorados pela vigilância sanitária, tá? Eu acho que a minha pergunta não foi compreendida. Não foi, não? Pode falar. Onde 92% da população, ou seja, 2 milhões de pessoas, estão comendo, já que a prefeitura alega que eles estão na rua. E se aonde eles estão comendo não há risco de contaminação, seja pelo vírus, seja pelas que a senhora conhece muito bem, que são as do maltrato com a segurança dos alimentos, ou se eles estão tendo que ir para casa de ônibus, gastando dinheiro e contaminando, segundo a UFMG, no pior dos ambientes que existe hoje, que é o transporte público para contaminação. Porque o que nos parece é que abrir restaurante, como foi feito no mundo inteiro, junto com o comércio, para permitir que essas pessoas se alimentem, como o Léo também não continuar passando mal lá com os hambúrguer dele, que a gente possa prestar o nosso serviço, que a gente possa trabalhar. É isso que eu pergunto. Como que a vigilância está garantindo que os nossos 2.400.000 trabalhadores ou pessoas que o prefeito diz que estão liberadas para trabalhar, como e onde eles estão comendo com os bares e restaurantes fechados, se eles estão trabalhando? Vou tentar amanhã ainda, porque eu quero fazer com bastante critérios, mas eu queria aproveitar, Jean, e sugerir que os técnicos da prefeitura conversem com as centenas de países que já abriram os bares e restaurantes simultaneamente ao comércio, para entender como é que funciona. Porque esse raciocínio de meia hora, esse raciocínio, ele não encontra paralelo no mundo. Não há. Aqui nós nos gabamos de fazer uma boa gestão da saúde, que estamos desde janeiro nos preparando. Quando é que esse preparo vai se equiparar
com o resto do mundo, que está com todos os seus bares e restaurantes. Nenhum lugar ficou um bar e restaurante fechado por 100 dias. Porque não dá para vender competência de planejamento se alguma coisa tão grave como deixar 10% da população sem trabalho, como deixar 92% da população sem ter onde comer. Não é possível que alguém no gabinete, como você disse, porque é um gabinete fechado, porque você me desculpe, a partir do momento que a gente entra na justiça e é posto para fora, significa fechado. Pode ter outro representante do setor, tem, mas deveria ter, por exemplo, alguém deveria ser responsável, porque se trabalhar com essa hipótese, você não pode ter uma loja aberta, porque lá eu quero ver uma mulher que compra um sapato com menos tempo que almoça, que escolhe uma roupa com menos tempo que almoça. Agora, dá para a gente trabalhar a reserva de 1 hora? Dá, que é assim que tem sido feito em vários lugares do mundo. Não sei se é importante, mas dá. Agora, o que não dá é para, no gabinete, se imaginar que o comportamento do cidadão vai ser suicida, como em alguns momentos a gente já ouviu porta-voz dizendo. Não dá para viver. Olha, eu fico assustado com a questão do critério não claro, não referenciado no mundo. Eu fico desesperado e desanimado com a ameaça de lockdown. Eu vi ameaça a essa Câmara. Na última reunião, na última coletiva, eu entendi uma ameaça à Câmara se não votar. Então, assim, esse tipo de discurso, e eu quero reiterar, finalizando, Gabriel, dizendo que no mínimo que a gente espera é que a solidariedade com o nosso sofrimento seja manifesta publicamente e que a ameaça abra espaço para um diálogo buscando a educação, a sensibilização da população para respeitar as boas práticas que hoje são claras e conhecidas mundialmente. Afastamento entre as pessoas, uso de máscaras, não sair de casa quando estiver doente, mas tudo isso tem que estar na voz dos nossos líderes, tem que estar na campanha oficial. E, no mínimo, seria muito de bom tom, viu, Léo, você como representante do governo, que a Prefeitura, que o Poder Público manifestasse um mínimo de solidariedade com o sofrimento nosso, que está além da nossa capacidade de aguentar. Eu só vou responder ao Rafael, se ele estiver ainda na linha, se me permita, viu, por favor, Gabriel? Segunda-feira, Rafael, nós vamos ter hoje ou amanhã vai estar aprovada a prorrogação da medida provisória 936. E os seus funcionários poderão ser postos por mais 2 meses, provavelmente, em suspensão. Então, é uma coisa que foi aprovada. O Senado deve estar sendo sancionado essa semana. Eu sei que não tem nada a ver com essa audiência pública, não, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver. Deixar de dormir. Tá bom, e outra coisa, nós temos no nosso site, abrasil.com.br, todas as informações sobre todas as regras, onde buscar dinheiro, como procedimentos das cidades que já definiram, tudo que vocês quiserem, por favor, nos procurem. Sei que tem muita gente ouvindo, viu, Léo? O Gabriel está aproveitando, porque eu tenho recebido muitas mensagens aqui de donos de bar de restaurante, estão ouvindo, eu não sei por onde. Mas eu queria. A Câmara está transmitindo ao vivo. Há uma sessão sendo transmitida ao vivo agora. Qualquer pessoa pode assistir. É que vocês estão aqui no JITS. Agora chega uma mensagenzinha aqui. Então, eu queria finalizar, eu sei que já falei um bocado, né, agradecendo a todos vocês, em especial ao Gabriel, aos demais vereadores aqui, o doutor Bernardo, o Juliano, o Jair, e destacar, mais uma vez, o meu apreço e amizade pelo Léo Burguês, e dizer que eu sei que o quanto que ele deve estar sofrendo com estar representando aí os dois lados, mas é importante que a gente compreenda que isso representa a nossa capacidade de dialogar. Essa ponte tão desafiadora que o Léo tem como fazer, como vocês estão tendo aqui como vereadores, tem, viu, Léo, todo o meu respeito, admiração e compreensão. Eu sei que não vai ser fácil a gente levar ao nosso setor essa compreensão, mas eu queria que você e todos vocês aí soubessem que eu compreendo muito bem o papel de cada um e as dificuldades, mas também me vejo na qualidade de líder setorial e de cidadão no direito e obrigação de cobrar coerência dos atos do poder público, seja ele do executivo, do judiciário ou do legislativo. Entendo que a democracia tem essa beleza, tem essas dores, mas é por ela que a gente luta todos os dias quando sai de casa, naqueles que acreditam que, se não é o melhor,
Então, se não é o pior, o modelo ideal certamente é o melhor que a gente conhece. Obrigado a todos. Obrigado. Vereador, só um segundinho, Bernardo. Wesley, que está na linha com a gente, ele ainda não falou. Vereador Wesley.